Ora, então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o número 4 do podcast Sexta-feira à 3. O Sexta-feira à 3 é uma ideia do José Coceiro, do Luís Sobral e minha, eu sou o António Tadeia, para debatermos ou aprofundarmos aqui alguns temas que, regra geral, não encontram muito espaço na espuma dos dias mediáticos acerca do futebol. Hoje vamos debater aqui a multipropriedade dos clubes de futebol. É um dos temas que mais me tem preocupado no presente do, já nem é no futuro, é no presente do futebol enquanto indústria, e não estou aqui a diabolizar de forma nenhuma os investidores, porque eu acho que o futebol precisa naturalmente de investimento, mas já lá vamos, porque antes disso temos também que saber o que é que o Zé e o Luís trouxeram para o programa de hoje. Olá. O meu tema mais pequeno, numa semana de eleições autárquicas, é abordar de forma muito rápida a importância das autarquias no desenvolvimento da prática desportiva. As autarquias são fundamentais e vamos falar um bocadinho sobre isso. E eu, tentando falar dos jogadores, vou falar do Pablo, 21 anos, um dos melhores marcadores do campeonato, está no Gil Vicente, já esteve no Paço de Ferreira e no Famalicão. E se houver tempo, ainda falo do primeiro golo do Moreirense. Perderam com o Nacional, mas o primeiro golo, se fosse do City, estava em todo lado. Como é do Moreirense, pronto, falamos nós. Muito bem. E eu vou também falar aqui um bocadinho daquilo que foi a última jornada da Liga Portuguesa, o tal super domingo de que falávamos na semana passada, e que, do meu ponto de vista, trouxe novidades. Trouxe novidades porque desiludiu quem estava melhor e iludiu quem estava pior. Mas vamos ao tema de arranque, ao tema principal de hoje. Estamos todos um bocadinho, já todos ouvimos falar da diabolização dos investidores, porque tivemos algumas experiências negativas em Portugal, e o caso da Bessade foi um deles, mas temos também outras equipas que, na sequência do aparecimento de investidores, começaram a definhar. O Boa Vista não resolveu os seus problemas, o Desportivo das Aves acabou e nasceu o Massade, até com os contornos meio esquisitos, porque envolveu uma deslocalização em vez dele. O Beira-Mar também foi pelo Cano. Portanto, tivemos uma série de clubes que não viveram bem com a entrada dos investidores. E, no entanto, o problema, do meu ponto de vista, pelo menos, não tem que ver necessariamente com a entrada de investidores. O futebol é uma indústria, ao mais alto nível é uma indústria onde é preciso capital, e onde é preciso capital é preciso investimento, ponto final. E é uma ilusão pensarmos que o futebol pode ser gerido, pode ser levado como se levava há 20, 30 anos. E eu, ainda hoje de manhã, aliás, não foi hoje, foi no dia em que estamos a gravar, no meu espaço, na Antena 1, falava um pouco sobre isso, porque me foi perguntado acerca dos salários crescentes, cada vez haver salários mais elevados no futebol, e a mim o que me custa é ver, em muitos casos, aqueles que foram os meus ídolos de infância, os jogadores que hoje estarão nos seus 70 anos, a terem pouco de seu, porque de facto nessa altura havia, e o Zé pode também falar-nos um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que foi, enquanto foi presidente do sindicato dos jogadores, sobre aquilo que foi a batalha para conseguir obter para os jogadores de futebol condições laborais melhores, melhores salários, melhor segurança laboral, melhor capacidade para receber. Mas esse não é o tema de hoje, pode ser o tema de outro dia qualquer. Do que estamos aqui a falar hoje é da necessidade de investimento, e onde há investimentos, da necessidade de haver investidores. Ora, aquilo que a globalização nos trouxe nos últimos anos foi uma cada vez maior confluência entre investidores que passaram a ter interesse, muitas vezes até maioritário, numa série de clubes que são relevantes no ponto de vista europeu. Vou elencar aqui 5, 6, 7 casos que a mim me parecem problemáticos, antes de abordar a questão numa perspectiva mais opinativa, daquilo que para mim é o perigo e daquilo que para mim é o problema. Porque o problema não é haver investimento, é o investimento estar, de certa forma,
São as coisas que o investimento traz. Bom, casos, o mais evidente de todos, já sabemos qual é o City Football Group, parece-me que é o grupo mais abrangente e mais poderoso do futebol mundial, porque além do Manchester City, tem o New York City, o Melbourne City, o Sport Clube Bahia no Brasil, que já lhes pertence também, o Palermo em Itália, o Troyes em França, o Lommel na Bélgica, o Mumbai na Índia, o Sichuanpeng na China, Montevideo City Torque no Uruguai, o Yokohama F. Marinos têm só 20%, mas são relevantes também no Japão. E aquele caso bizarro, que é o caso do Girona, em que o Girona, não pertencendo maioritariamente ao Grupo City, só tem 47% das ações, é como se pertencesse, porque depois o resto pertence ao Marcelo Claura, que é um aliado de longa data do Grupo City, e ao Pere Guardiola, o irmão do Pep Guardiola. Portanto, e isto até, inclusive, gerou, na época passada, aquela questão do Girona ter tido que entregar, ou do Citigroup ter tido que entregar as suas ações no Girona a um fundo cego, para que esse fundo ficasse com elas durante um ano, para o Girona poder participar na Liga dos Campeões. Mal, a meu ver, porque não devia ter sido permitido isso. Bom, já tivemos os casos da Red Bull, que além do Salzburgo e do Bragantino no Brasil, tem o Leipzig, embora, e agora dizem assim, mas na Alemanha temos a regra 50+1, em que os clubes têm que ser detidos a 50% mais uma ação pelos seus sócios. Ora, como é que a Red Bull deu a volta a isto? Muito simples. Os sócios, o direito a ser sócio do Leipzig é limitado a meia dúzia de pessoas. Creio que já são cerca de uma dúzia neste momento, que são apenas os altos quadros da Red Bull, e, portanto, isso acaba por fazer com que a Red Bull, não tendo a totalidade do capital, acabe por tê-lo na mesma. Depois, casos, o Blue Co, o fundo liderado pelo Behdad Eghbali e pelo Todd Boehly, que é dono do Chelsea e do Racing Estrasburgo, está a provocar reações negativas em Estrasburgo neste momento, porque o Estrasburgo já esteve falido, foi recuperado pelo Keller e, entretanto, entregue ao Blue Co, e as pessoas em Estrasburgo não estão a gostar, porque acham que o clube está a ser menorizado face ao Chelsea. Temos o caso do Newcastle United, que pertence ao Fundo Soberano da Arábia Saudita, ao qual também pertencem todos os clubes que são candidatos a serem campeões da Arábia Saudita. Temos o universo Marinakis, e do universo Marinakis é depois indissociável o universo John Textor, e é depois indissociável também o universo David Blitzer. São três grandes investidores. Ora, Marinakis é o dono, para quem não sabe, do Nottingham Forest, do Olympiacos na Grécia, do Rio Ave, ou da SAD do Rio Ave, assim é que é bem dito, não é dono do clube, é dono da SAD do Rio Ave em Portugal. Ao mesmo tempo, porque há ali uma série de investimentos conjuntos e de entendimentos por baixo da mesa entre ele e o Sr. John Textor, que é dono, através da Eagle Football, do Botafogo, da maioria do capital do Lyon. Ele afastou-se da gestão do Lyon, porque disse que não queria ter nada a ver com as politiquices do futebol francês, mas ao mesmo tempo estava também vendedor, e creio que já terá vendido os seus 43% do Crystal Palace, que por sua vez pertence também ao Josh Harris e ao Steve Parish e ao David Blitzer, que também é dono da SAD do Estoril, além de ser do Alcorcón, do Beveren da Bélgica, do Den Haag da Holanda, do Brøndby da Dinamarca. Portanto, temos aqui também um baralho de cartas, que aquilo a malta baralha, parte e dá, e a coisa acaba por ser complicada também. Para chegar ainda a mais alguns casos, do meu ponto de vista, de difícil gestão, e deste ninguém fala, ou poucas pessoas falam, o Fenway Sports Group, porque o Fenway Sports Group, que é o grupo americano que é dono do Liverpool, e que tem depois uma série de interesses nos desportos americanos, não nos desportos europeus, mas um dos maiores acionistas do Fenway Sports Group é o Redbird Capital Partners, do Sr. Jerry Cardinale, que por sua vez é dono do Milan e do Toulouse. Portanto, o que nós temos aqui é que o dono do Milan é um dos maiores acionistas do grupo que é dono do Liverpool. E isto também não é, do meu ponto de vista, absolutamente límpido. Há casos menos relevantes, como o da família Pozzo, que são donos da Udinese, o pai
e do Watford, o filho, da família de Laurentiis, donos do Nápoles, o pai, e do Bari, o filho. Casos mais limitados, mas ainda assim complicados, como o do senhor da família Friedkin, donos da Roma, e que compraram o Everton, aquela explosão brutal que foi o 777, que faliu uma série de clubes pelo mundo inteiro, incluindo o Vasco da Gama no Brasil, esteve ali em riscos de extinção. O caso da Ineos, do Sr. Ratcliffe, donos do Manchester United e do Nice. Um caso curioso é o do Tony Bloom, o magnata das apostas, que juntamente com um sócio, o Alex Múzio, compraram a União Saint-Gilloise e revitalizaram a Saint-Gilloise, andava perdida nas divisões secundárias do futebol belga, foi campeão belga do ano passado e eram donos também do Brighton. Ora, para a União Saint-Gilloise aparecer nas competições europeias, aquilo que eles fizeram foi que o Tony Bloom ficou com o Brighton, o Múzio ficou com o Saint-Gilloise, mas os jogadores continuam a circular de um lado para o outro sem grandes problemas. O Tony Bloom comprou agora também este ano 29% do Hearts da Escócia, e o Hearts da Escócia está à frente do campeonato escocês, o que é uma novidade. O Tony Bloom é o dono de um famosíssimo algoritmo de scouting, através de métricas que ele nunca revelou a ninguém. Foi ele que inventou, foi ele que criou, e que lhe permite andar a descobrir, sobretudo avançados. Se nós formos a ver a quantidade de avançados que apareceram na São Gilloise e que depois foram transferidos por muitos milhões a seguir, ficamos parvos. Temos o Nassef Saviris e o Wesley Eden, donos do Aston Villa e do Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, em Portugal, e creio que não tenho aqui mais... e houve este grande drama, que foi um dos grandes assuntos do verão este ano, que não sendo uma questão de multipropriedade, não sei se viram a série Succession, foi das minhas favoritas nas séries que por aí temos, mas tivemos ali um drama parecido com o drama do Succession, porque os filhos do Joe Lewis, que é um bilionário britânico pouco recomendável, que vive nas Bahamas, o senhor já tem 80 e tal, 90 anos, e os filhos tomaram conta daquilo e expulsaram o Daniel Levy do Tottenham, porque para tomarem conta daquilo exigiam que o Daniel Levy fosse posto a andar. Creio que... e temos outro caso ainda, que agora é a modernidade, que é os jogadores que começam a ser donos de clubes também. O Mbappé comprou o Caen, o Vini Júnior comprou o Alverca, embora não se saiba, porque aquilo é assim, quem é... Saber sabe-se, mas não é... O Alverca é dono de uma... O dono do Alverca é uma empresa cujos sócios não são públicos, mas o Vini também nunca fez sequer grande segredo na matéria. Vai ver jogos, portanto, se vai ver jogos. Sim, vai ver jogos, já tirou fotografias com a camisola do Alverca vestida, e não é seguramente por ser grande fã do Alverca desde miúdo. E posto isto, temos aqui montado um caldeirão que, do meu ponto de vista, traz alguns problemas. Ao contrário daquilo que possa ser sugerido numa primeira análise, o meu problema principal não é que as equipas combinem resultados umas com as outras, porque eu continuo sempre a acreditar na seriedade dos jogadores e dos treinadores. Acho que ninguém está nisto para perder. Aliás, aqui há uns anos, inclusive, tivemos uma autorização especial da UEFA para que o Salzburgo e o Leipzig estivessem ambos no mesmo grupo da Liga dos Campeões, e jogaram, e os jogos foram discutidos com toda a naturalidade. Esse não é o meu problema. O meu problema é, no nível geral, o facto disto ser um convite para que se deem umas marteladas valentes em termos de resultados, sim, mas financeiros. Isto é, quando uma equipa precisa de martelar o fair play financeiro, as regras de lucro e sustentabilidade, pode sempre servir-se de uma equipa do seu mesmo universo, do seu mesmo grupo, para lhe poder alavancar as contas. Eventualmente uma equipa que não tenha o mesmo tipo de escrutínio. E isto, do meu ponto de vista, é um problema, porque introduz aqui uma forma de corromper aquilo que são resultados de cuja fiscalização depende a sanidade, e já tivemos um debate sobre isso também, do futebol europeu e mundial. E depois temos uma segunda vertente do problema, que se calhar é aquela que nos interessa mais a nós em Portugal, que são os cantos de sereia que começam a aparecer aí para os nossos clubes. Já nem digo os grandes, porque os grandes eu creio que estarão mais ou menos invulneráveis a isso, pelo menos até ver. Fala-se na possibilidade do Sporting, que recuperou uma maioria vastíssima
das ações da sua SAD, poder eventualmente alienar uma parcela minoritária a um grande grupo que lhe permita ter know-how, expertise em determinadas áreas, e falou-se muito do Blue Co poder vir a entrar eventualmente no capital da Sporting SAD. Benfica e Porto estarão também, com certeza, e no Benfica temos agora aí a possibilidade de entrarem uns americanos, se conseguirem comprar, mas não ações ao Benfica, se conseguirem comprar as ações que estão nas mãos do famoso rei dos frangos e do Luís Filipe Vieira, creio que já nem tem. Acho que é o rei dos francos mesmo. Como? Acho que é mesmo o rei dos francos. Sim. Embora aquilo, no fundo, podemos dizer que é quase, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas os clubes e já temos o Sporting Clube Braga com a intervenção do Qatar Sports Group, do grupo que é dono do Paris Saint-Germain, já é um dos acionistas minoritários do Sporting Clube Braga. Temos o Vitória Sport Clube, teve inclusive que reduzir a participação do grupo que é dono do Aston Villa para poder participar nas competições europeias. Tens umas coisas mais pequenas, o Penafiel que foi comprado pelo dono do Depor, sim. O Tondela, pelo Ferrol. Parecem coisas pequeninas. Pequeninas, mas começam a abrir a porta a isso. Mas o meu ponto, isso por mim até, vamos lá ver, estamos a falar ali de pequenas sociedades regionais quase, se pensarmos em termos europeus, há um interesse muito grande dos clubes da Galiza, que são mais poderosos financeiramente, em comprar clubes do norte de Portugal. Enfim, pode-nos doer, porque significa que a Galiza é quase tão grande como Portugal em termos de potentado financeiro, mas estamos a falar aí de potências como a banca, que é um grupo poderosíssimo em termos financeiros e por isso mesmo consegue entrar no futebol português sem grandes problemas. Mas a grande questão aqui, do meu ponto de vista, é outra, é o tal canto da sereia que pode levar os adeptos dos nossos clubes a dizer assim, eles vêm aí, metem aqui 5, 10, 15, 20 milhões e já se compram clubes de Primeira Liga em Portugal por valores, do meu ponto de vista, ridiculamente baixos. Os clubes deviam ser um bocadinho mais exigentes nessa matéria. E nós... Como, Luís? Não conseguem. Conseguem, é só reforçar a venda, ponto final. Quando tu precisas de dinheiro, acabas a vender... Ok, pronto. Quando dizes não conseguem, é por uma questão de penúria financeira. Mas... E até podemos pensar assim, mas isto é bom, é uma injeção de capital. Agora, eu acho que não é necessariamente, porque isto vai, do meu ponto de vista, arruinar aquilo que é a principal força do negócio do futebol em Portugal, que são as mais-valias. Porque a partir do momento em que nós alienarmos os nossos clubes ao capital internacional, vamos perder aquilo que neste momento sustenta o futebol em Portugal, que é a criação de mais-valias no mercado de transferências. Não me serve de grande coisa a mim que o Chelsea, que o Manchester City, que o seja quem for, comece a meter em Portugal os jogadores mais jovens que compram na América do Sul, em África, seja onde for, e metem-nos cá, estacionam-nos cá, para eles poderem crescer e habituar-se ao ambiente mais competitivo do futebol europeu, quando depois o que isso significa na prática é que os portugueses deixam de ter essa capacidade para ir buscar esses jogadores em seu nome próprio, para depois mais tarde gerarem dinheiro com a venda para os primeiros mercados na Europa. E com isto encerro a minha intervenção e deixo-vos falar sobre o tema. Eu, se calhar, antes de passar ao Zé, falava em mais 4 ou 5 coisas, mais na base dos factos que também, para depois, se calhar, podemos ir mais para a opinião. E eu tenho um caso... Temos tempo. Sim, temos que ver o tempo, sim. Eu estive aqui a ver um caso, estive a olhar aqui para o caso do Rio Ave, e depois, se calhar, podia falar um bocadinho em detalhe sobre o Rio Ave. Primeiro, acho que é mais ou menos comum que há muito dinheiro no mundo estacionado em fundos, nomeadamente nos Estados Unidos, e, portanto, isso explica em parte aquilo que aconteceu, o que está a acontecer nos últimos anos, que é fundos, pessoas que gerem fundos, que têm dinheiro, começaram a comprar clubes e foram comprando. O estudo da UEFA tem dados muito interessantes. O estudo diz que, isto são dados do ano passado, portanto o número já de ser maior, 342 clubes no mundo já fazem parte de alguma estrutura de multiclubes. 342, isto é mundo. E o que é engraçado é que há 10 anos eram 60.
Portanto, em 10 anos, de 60 para 342. Depois diz uma coisa que não tem a ver com multiclubes, diz 55% dos clubes na Europa já têm capital privado, portanto, não são dos sócios, têm um ou vários acionistas, que é o caso português, em que nós temos, no fundo, clubes que são ainda até SEDUCs, e temos o caso, por exemplo, muito curioso do Casa Pia, que é uma SEDUC, mas tem um investidor, portanto, depois temos algumas coisas mais especiais, mas pronto, temos SADs, temos SEDUCs, temos capital privado, e isso também é assim no mundo. Convém explicar, Luísa, e muito brevemente, qual é a diferença entre uma SAD e uma SEDUC, não é? Porque estamos aqui a Sim, uma SEDUC no fundo é do clube. Portanto, basicamente, uma sociedade anónima desportiva ou uma sociedade desportiva unipessoal por cotas, que quer dizer que os clubes têm que ter pelo menos 10% nas SADs, não é? Isso depois depende do acordo parasocial que exista. Portanto, sim, claro. Depois deixa-me dizer só mais 2 ou 3 coisas que são na base dos dados e que eu acho que são interessantes, que é os custos com salários dos clubes de 2014 para 2024 duplicaram, com salários de jogadores. Portanto, cada vez é preciso mais dinheiro. Para tu conseguires competir ao nível da primeira divisão e depois de divisão nos 5 países, depois por ali abaixo, depois segunda divisão, portanto, cada um ao seu nível, mas a regra é tu precisas mais de dinheiro hoje, o dobro do dinheiro, para fazer um plantel competitivo do que precisavas há 10 anos. A dívida dos clubes também aumentou em 50%, isto na Europa, estou a falar da Europa, depois do Covid, o que é um número incrível. Por exemplo, em Portugal, nunca se fala destas coisas, mas aumentou 44% a dívida. Portanto, o cenário geral é, o futebol está a consumir mais dinheiro do que nunca e, portanto, quem tem dinheiro consegue comprar. Portanto, uma das razões é porque é que tanta gente está a comprar, é porque consegue, porque estão à venda. Porque se tu és um clube, tudo sobe e tu não consegues gerar receita na tua estrutura, porque, como nós sabemos, e o relatório da UEFA também o diz, muitos clubes perdem dinheiro todos os anos. É um facto. Perdem dinheiro. Portanto, se fossem empresas ao fim de 5, 6, 7, 8, 9 anos, fechavam a porta. Muitos não fecham porque vem alguém e compra. Vem alguém e compra, e comprando tu injetas o dinheiro para resolver uma parte da dívida e para fazer o plantel para te aguentares naquele nível e continuares no barco. Portanto, estes são mais alguns dados. Se calhar passava a bola ao Zé, para não falar muito. Tenho aqui números também interessantes sobre multiclubes, se calhar dá-vos muito rapidamente, também do estudo da UEFA, o país que tem mais é a Inglaterra, com 39, a França, isto são números da outra época, já devem ser diferentes. A França 28, Espanha 25, Itália 24, Estados Unidos 18, Bélgica 16, Portugal aparecia com 15, que eram 8 na primeira, 2 na segunda e 15 na terceira, e a Alemanha apenas com 9, por causa disso que tu disseste, e a Holanda é um fenómeno também estranho, apenas 4. E eu depois, se calhar, a seguir, podíamos discutir um bocadinho mais da imagem. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida antes do Zé falar. O Zé hoje não fala. Que é dizer que no meu Substack eu tenho uma secção especial dedicada a este tema, chama-se Donos da Bola. Eu depois, na partilha que vou fazer deste programa, vou deixar lá o link para quem quiser consultar. Estão lá identificados os donos dos, 200 e tal clubes mais importantes do mundo, porque isto vai muito além dos principais campeonatos das Big Five na Europa. Zé, força, dá-lhe. Bem, já vamos com 24 minutos. Hein? E ainda não abriste a boca. Vou ser conciso, vou tentar ser conciso. É óbvio que é um problema que tem 15 anos, que se tem vindo a agudizar e que não tem merecido, fundamentalmente das ligas internas, das ligas domésticas, a atenção devida. E no caso concreto, o caso de Portugal, que é o que nos interessa mais e que nos diz mais respeito. Portanto, há aqui 2 patamares diferentes. Há um patamar das ligas domésticas e há um patamar das provas continentais ou intercontinentais. E nós temos que avaliar isto pelas possibilidades de nós pretendermos a integridade da competição. Ou seja, o que é que pode pôr em causa, a vários níveis, pode-se pôr em causa a integridade da competição. Quando pusermos em causa a integridade da competição, passamos a ter um problema muito maior e passamos a desvalorizar a nossa própria competição. Eu digo já de início que eu não sou contra que haja multipropriedade em relação a clubes, não dentro da mesma liga, como é óbvio,
em ligas... No México há clubes da mesma liga, do mesmo dono. Pronto. Mas é isso eu não concordo. Porque a integridade da competição, goste ou não se goste, está posta em causa. E no mesmo país, Zé. Imagina, teres um clube da primeira e da terceira, o que é que tu achas? Não acho que na terceira divisão possa haver. Para já em Portugal eu não concordo que haja sociedades anónimas esportivas fora das competições profissionais. Portanto, nunca haveria na terceira divisão, na minha perspectiva. Portanto, sociedades anónimas esportivas, não. Só para a competição profissional e não para a competição não profissional. Mas ter um na primeira e um na segunda, como era o caso do Alberca e do Santa Não concordo que isso possa acontecer, apesar de ter sido uma posição temporária e a cedência tem sido temporária. Mas deixa-me só concluir o meu raciocínio, se não perco. Portanto, na sequência do que nós dissemos no último programa, nós, no futebol profissional, joga-se para o público. Nós jogamos para o público. Nós precisamos do público. E esta relação é uma relação decisiva, porque é esta relação que faz com que o futebol seja tão interessante e tenha a dimensão que tem. Porque só tem a dimensão social, os números que existiam, penso que se devem manter. Praticamente 3/4 da população portuguesa gosta de futebol. Isto no caso concreto de Portugal. Portanto, esta relação é uma relação que se tem que estimular. Isto tem que se estimular com um conjunto de valores. E a integridade é, para a competição, provavelmente o valor mais importante que a competição tem. Mas nós já tínhamos um outro problema que se vem agudizar com tudo isto, que é a questão das apostas. E há pouco o António até deu um exemplo concreto de quem está no mundo das apostas e depois está no mundo da gestão dos clubes desportivos. A questão das apostas é uma questão muito, muito grave, que chegou a Portugal mais tarde, mas que já chegou a Portugal, e já chegou a Portugal nas divisões inferiores. Não tanto na Primeira Liga, mas nas divisões inferiores. Mas eu posso-vos dizer que há 15 anos atrás, eu estava... Deixa-me só dizer, eu quando disse no Feirense, é porque o dono do Feirense, da SAD do Feirense, é igualmente dono de uma, ou diz-se que é igualmente dono de uma casa de apostas sediada na Nigéria. A questão das apostas... O caso de investigação que houve não teve nada a ver com o Feirense, de repente estava a ver aqui luzes a acender e a apagar, a falar de sucesso. Eu não referi concretamente ao clube A, B ou C, mas referi-me ao geral. O problema das apostas é um problema... Eu tive, pessoalmente, com os jogadores meus, quem desconfiasse de ações deles. Em países estrangeiros, não cá em Portugal. Mas para a Lituânia que não ajuda nada. É muito complicado, E, portanto, digamos que o bónus do jogo, prémios de jogo, era de valores superiores para se tentar evitar que essas coisas acontecessem. Portanto, a situação é muito delicada, é mesmo muito, muito delicada. Portanto, vamos lá colocar a questão desta forma. Nós temos que... não podemos deixar de permitir que o mercado funcione. Claro que o mercado funciona. Mas o mercado tem que ter um regulador. E um regulador que seja rigoroso. Portanto, eu acho que há aqui coisas muito diferentes. Por exemplo, tu deste o exemplo do Liverpool. O Liverpool é uma situação completamente diferente da situação do Manchester City. Aliás, o Liverpool não tem um segundo clube na Europa por causa das competições europeias. Porque não faz sentido, senão já o teria. Portanto, são coisas diferentes e são análises diferentes, apesar de o problema geral ser o mesmo. A minha ideia é nós conseguirmos criar regulação forte, que o regulador, lá está, tal como dissemos no programa anterior, o regulador não pode ser a associação patronal. O regulador tem que ser um regulador independente, tem que ser um regulador rigoroso, tal como existe para outros mercados. E, a partir daqui, nós vamos limitar também o mercado profissional. Porque a questão que tu chamaste a atenção para as questões da segurança laboral, no futebol, etc. Tu só consegues criar esse tipo de segurança se estiveres no topo da qualidade do futebol. Não podes. As mesmas regras, o mesmo mercado, não é válido para a Primeira Liga e para o Campeonato de Portugal. Digamos que é a quarta liga. Não pode ser. São coisas diferentes, são realidades diferentes, e, portanto, têm regras diferentes. E isso é o que eu advogo, é que rapidamente se crie um regulador independente e que haja de facto legislação que permita que haja multipropriedade, sem dúvida, até em países diferentes, como é óbvio. Não concordo nada que haja no mesmo país,
não concordo que isso possa existir, porque vai colocar a integridade e diz, no campeonato não, e na taça? Jogam na taça? É exatamente a mesma coisa que as equipas B. As equipas B não podem jogar a Taça de Portugal contra as equipas A. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, para mim, e depois não me alongar muito, esse é o problema e é um problema que está diretamente relacionado com a integridade da competição. Deixa-me só dizer duas coisas sobre isso, até para tornarmos isto mais dinâmico. Uma é, o António há bocado estava a dizer, eu não acho que os jogadores querem ganhar, e eu também acho isso, e os treinadores e tudo isso. Não é esse o ponto. O ponto é, o que é que o espectador / amante do futebol pensa sobre isso, e ele desconfia. E, portanto, se lhe damos a mínima razão para ele desconfiar, seja do que for, e as pessoas desconfiam com muita facilidade no futebol, são muito inventivos, então não devemos fazer isso. Não é, eu não estou desconfiado dos jogadores, não é nada disso. Estou a dizer se há a mínima coisa, não faças. E, portanto, esse para mim é um dos pontos, é um dos problemas. Só estás a reforçar uma coisa, desculpa, só estás a reforçar isso. Sim. Nós, na competição profissional, jogamos para o público. Portanto, esta relação com o público tem que ser uma relação forte. Isso é fundamental. Pronto, o público tem que acreditar em todo o processo. Se o público não acreditar no processo, nós não temos o alvo de que precisamos. No outro dia, a propósito de regulação e o que os ingleses estão a tentar fazer, escrevi só um parágrafo assim de dizer, e nós temos que pensar um bocado se os árbitros, no dia a seguir a colocarem o apito na gaveta, podem trabalhar num clube. Temos que pensar sobre isso. E as pessoas dos órgãos de disciplina e de arbitragem podem. E já agora eu fui diretor-geral da Federação, posso trabalhar num clube no dia a seguir? Eu acho que pode, mas acho que não deve. Portanto, não pode. Ou seja, o espectador não entende isto. Então, um tipo que ontem estava a apitar um jogo do Clube X, 15 dias depois trabalha nesse clube, ninguém entende. Agora, as pessoas são sérias, deixa-me só concluir, senão depois fica esquisito. Não é desconfiar de ninguém, pelo contrário, às vezes são pessoas estimáveis e até com conhecimentos específicos na área. De repente estamos a correr com muita gente que até podia trazer coisas. É verdade. Mas eu defendo 2 anos de distanciamento, porque o público não entende. E o público é o mais importante que é. Costuma-se dizer que o jogador é o mais importante. Eu acho que o público é o mais importante, porque se não houver público, nós jogamos entre nós ao sábado, e é porreiro também, mas não é o futebol. Para o jogo, o mais importante são os jogadores, sem dúvida. Sim, ok, eu percebo isso. Claro que o jogo, pronto. Mas o que tu estás a dizer, o que tu estás a dizer não é diferente. Para quem tutela uma área qualquer, por exemplo, um ministro, e que saia da sua área de tutela e vá ocupar o cargo numa empresa, de administração. É exatamente a mesma coisa. E só as áreas técnicas, não. É evidente. Um selecionador, um treinador, um diretor técnico, sai de uma federação, vai para um clube. São coisas completamente diferentes. Mas deixa-me só dizer isto, desculpa. Para não deixar passar, porque eu acho que é muito relevante. Tu disseste e o António também. Um dos maiores problemas que nós temos, e com os fundos esse problema é muito evidente, é tu não sabes quem verdadeiramente é o dono. Muitas vezes tu não sabes. E esse para mim é um dos problemas. E muitas vezes a desculpa que foi dada, e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas conversas ao longo dos anos, a desculpa é um fundo e não sei o quê. Portanto, o que deveria acontecer é, não consegues explicar, não entras. Eu ainda queria deixar-vos uma pergunta. Por isso é que o regulador deve ser independente. Não é só o regulador, são as regras também. Claro. Sim. Deixem-me falar de regras. Porque eu queria fazer-vos uma pergunta e vocês aí têm uma abordagem seguramente diferente da minha. Primeiro, para dizer uma coisa. Eu disse que acredito fundamentalmente nos jogadores e nos treinadores que querem sempre ganhar. Estou a falar a um nível top, não é? Porque não creio que alguém perca um jogo de Liga dos Campeões por causa de apostas. Agora, quando chegamos a um nível inferior, em que o dinheiro que está em causa nos mercados livres de apostas é maior do que aquilo que se calhar esses jogadores ganham ao fim de um ano, aí já a coisa é diferente. Mas eu queria deixar-vos uma pergunta que tem a ver com regulação, exatamente. Que é, que lei é que nós vamos aplicar aqui para, primeiro, diferenciar o futebol do resto da atividade económica
Porque é que eu posso ser dono de fábricas têxteis em todos os países da Europa ou de restaurantes em todos os países da Europa e depois qual é a lei que me vai dizer que eu não posso ser dono de clubes em todos os países da Europa? E, em segundo lugar, como é que nós vamos impedir, ou como é que vamos impedir o capital... qual é a lei que se vai aplicar? É a lei do país? É a lei europeia? E sendo a lei europeia, depois como é que se distingue da lei que se aplica nos Estados Unidos? Como é que isso é feito para impedir o capital cego de tomar conta desta realidade? Mas, António, primeira questão. O mercado, já falámos disto no programa passado, há 2 programas. O mercado do futebol é um mercado, do desporto em geral, mas neste caso da competição de futebol, é um mercado com especificidades completamente diferentes do mercado alimentar ou de outro qualquer. Certo, mas depois tens casos como o Diarra que vão ao Tribunal de Justiça Europeu e pronto. Não pode haver monopólio, já falámos sobre isto. A gestão do mercado é uma gestão de cartel, gosta ou não se gosta da palavra, é assim que funciona. E, portanto, há um conjunto de regras que têm que funcionar para que este mercado tenha sucesso e para que os seus intervenientes tenham sucesso. Caso contrário, não têm sucesso. E, portanto, afundam-se todos uns aos outros. E não se ajudam uns aos outros. Eles têm que... A única coisa que aqui está em jogo é o resultado do jogo. O resultado. Porque o interesse no negócio é comum a todos. Mas não me leves a mal, estás-me a dizer o que é que tu achas, e eu concordo contigo, mas não me estás a dizer como é que resolvemos o problema. Não, resolves porque tu tens a organização do futebol, faz-se a nível mundial por uma entidade que é a FIFA e a nível continental por diversas confederações. No caso europeu, com a UEFA. E é evidente... Depois vão ao Tribunal de Justiça da União Europeia e perdem. Depende de como as coisas forem apresentadas. Depende. Tu podes ter, e eu não estou a dizer que não podes ter propriedade em mais do que um país. Bem, pelo contrário, eu disse que defendia a multi ownership. Mas acho que não é isso que o António está a perguntar, acho eu. O que o António está a perguntar é que lei é que vamos aplicar. Olha, na Arábia Saudita, o rei ou o MBS é dono dos clubes todos. Pronto, ele é sempre campeão. É fixe. Não é dono dos clubes. Como tu sabes, o Fundo Soberano tem os 4 principais clubes neste momento, não é? Tá bem, o Fundo Soberano tem os 4 principais clubes. Não tem todos os clubes e tem características muito próprias. Mas para jogarem na competição internacional, não são as regras deles. Isso. São as regras da competição internacional. Portanto, tu tens que ser muito claro nas regras que vais impor. E aí, porquê que a UEFA avançou com o fair play financeiro? Porque podia haver um desequilíbrio de tal forma nas competições que tu nunca mais conseguias controlar aquilo que tu pretendes, que é o equilíbrio da competição. E, curiosamente, este ano em que o Paris Saint-Germain foi... Isto já aconteceu várias vezes. Este ano, mas é o exemplo mais recente. O Paris Saint-Germain é campeão europeu no ano em que formou uma equipa. Mas deixa-me tentar... Não tinha os jogadores de maior realce mundial. Deixa-me tentar responder ao António. Eu acho que nós temos uma questão de base, que é, na Europa, o mérito desportivo é a coisa mais importante. Continua a ser a coisa mais importante. Portanto, tu ganhas um direito a participar numa prova porque foste o melhor na segunda divisão e subiste para a primeira, e foste o melhor na terceira e subiste para a segunda. E isto está nas leis e eu acho que é difícil fugir disto. Depois, toda a gente foi inventando coisas que não existiam. Se nós nos lembrarmos, já temos idade suficiente, há 20, 30 anos, foram inventando coisas que genericamente chamamos de licenciamento, que no fundo é limitar o mérito esportivo. É isto que isso se faz. Porque não chega já a tu subires, tu tens que ter um mínimo de condições. E cada país tem o seu licenciamento e depois a UEFA tem o seu próprio licenciamento em cima dos outros, com um corpo de regras que é basicamente igual, mas depois com outras que não são exatamente iguais. E, portanto, isso no fundo é uma limitação do mérito esportivo. Onde é que eu acho que nós devemos ir nesta questão? Discutir uma coisa que ninguém quer discutir. Desculpa, agora vou-te fazer uma pergunta. Sim. Tu achas que deve ser só pelo mérito esportivo? Que se está eu não sou de fugir. Eu ia aí. Portanto, nós temos que discutir o peso do mérito esportivo deve ser este ou deve ser outro. Porque, por exemplo, imagina este cenário. Vou pôr aqui uma coisa que nem sei se existe, se não existe, mas é um senhor
tem um clube na Indonésia e não se comporta muito bem na Indonésia. Mas ele chega aqui e compra um clube português. E a minha pergunta é, pode? Eu acho que não pode. Ou não devia poder. Portanto, mesmo que esse clube, SAD, tenha subido à primeira divisão, se ele não é recomendável, e eu tenho provas, factos, indícios, seja o que for, de que ele não é recomendável, ou então nem vou para a Indonésia, vou aqui para a França, e ele... Pode ir para a Arábia Saudita, se quiseres. Não é preciso tão longe. Falei um clube em França. Mas ficou com o dinheiro dele e veio, ou arranjou outro amigo que lhe emprestou dinheiro e veio e comprou um clube aqui. Mas pode. Portanto, então qual é o mecanismo que faz com que não possa? Isto é uma limitação profunda ao mérito desportivo. Mas, olha, os ingleses têm... Os ingleses são mais avançados do que nós. Um mecanismo semelhante ou parecido com esse, em que qualquer novo dono de um clube da Premier League tem que ser aprovado pela Assembleia de Acionistas dos clubes da Premier League. No entanto, todos sabemos aquilo que se passou... Eu não sei se é suficiente. Se calhar temos que ainda dar um passo mais à frente. Pronto, todos sabemos aquilo que se passou. Mais à frente. Todos sabemos aquilo que se passou, deixa-me só concluir, todos sabemos aquilo que se passou quando a senhora Amanda Staveley resolveu vender, ou encontrou o comprador para o Newcastle, que estava à venda há anos suficientes e ninguém lhe pegava, e por acaso era o Fundo Soberano da Arábia Saudita. E imediatamente os clubes disseram assim, alto lá, porque eles em Inglaterra levam a questão dos direitos humanos da Arábia Saudita muito a sério, se calhar não levam noutros países, mas na Arábia Saudita levam muito a sério, portanto disseram alto lá que nós não queremos que esses senhores, que esses senhores são pouco recomendáveis. E o que é que aconteceu a seguir? O Sr. Mohammed bin Salman, ou alguém por ele, que eu calculo que ele não se dê sequer ao trabalho de falar sobre essas coisas com os comuns habitantes de um reino vizinho, nem sequer é vizinho, mandou dizer assim, está bem, ok, então não posso comprar o Newcastle, então olha, também não compro Aston Martins, não compro armamento, não compro isso, e o governo britânico pensou assim, isto se calhar é complicado a gente impedir isto, porque boa parte da nossa economia, ou seja, através de compra de armamento ou de, sobretudo, indústria automóvel, era uma coisa brutal, vem dali e depois nós também precisamos do petróleo que vamos lá buscar. Portanto, isto é, como dizia o professor Manuel Sérgio, quando falamos de futebol, eu vou adaptar a frase, quando falamos de futebol, nunca falamos só de futebol. E esse é que é o problema. Não, mas isso é óbvio. Não é uma coisa. Nós não vivemos fora de uma sociedade, nós vivemos inseridos dentro de uma sociedade que vai evoluindo e que tem problemas diferentes e tem equilíbrios diferentes. Portanto, temos que estar preparados para isso. A questão aqui não é eles poderem ser detentores do capital de uma sociedade desportiva ou não. O problema é nós conseguirmos garantir a integridade da competição. Porque o haver, tu disseste isto no início, o haver investimento não é mau para o jogo. O que é mau para o jogo é a integridade da competição não ser respeitada. E são duas coisas completamente diferentes. Porque vocês estavam a dizer, o Luís estava a levantar a questão do mérito desportivo. Eu pergunto, até numa situação cá em Portugal muito simples. Eu sou um clube comprador e não posso contratar mais do que X porque não tenho capacidade para isso. O clube ao meu lado contrata acima. Chega aos últimos 5 meses da época, não paga salários. Isso já não está acontecendo. Ele mantém-se na primeira liga, desculpa, os últimos 5 meses depois fazem o controle no final. Paga no fim, não paga regularmente. Okay? Mas eu acho que isso já não está regularmente. Peço desculpa. Chega um investidor, paga os salários e consegue ter a situação resolvida. E o outro clube, que durante a época não conseguiu isso, vai ser penalizado. Portanto, há muitas situações. Por isso primeira questão, vamos falar do nosso mercado interno. Primeira questão, faz sentido haver sociedades desportivas em provas distritais? Ou poder haver essa possibilidade? Não vamos discutir isso agora, não saímos. Eu vou ter que arranjar um apito para quando chegar aos 45 minutos a placa das compensações. Só quero chegar a uma coisa que é, a questão do mérito desportivo não é suficiente para se jogar uma competição profissional. É preciso mérito desportivo e é preciso um conjunto de requisitos que sejam cumpridos para se lá estar. Porque o não cumprir esses requisitos faz com que a própria competição sofra. Ou seja, se eu não tiver um comportamento correto, se não respeitar um conjunto de valores, eu não valorizo a competição. E não valorizando a competição, não valorizo o nosso produto conjunto. Nós temos que pensar, desculpa, deixa-me concluir. Nós temos que pensar de forma conjunta.
e não de forma individual. Não é aquela sociedade desportiva. É um conjunto de sociedades desportivas que promovem uma competição. Não é só valores. Por exemplo, um exemplo muito simples. O exemplo do Casa Pia, com todo o respeito do Casa Pia, joga a 100 km, acho que é Rio Maior a 100 km, à volta disso. Não pode, quer dizer... Não... São requisitos. Mas tu dás esse passo, vais dizer aos Casa Pias, não podes. Apuraste no campo, mérito esportivo total, foste o melhor, subiste, mas não podes. Não, claro, tens não podes durante 3 meses, não podes durante 3 anos. Provavelmente, até podia ser mais. A questão é, tens um período de carência. Mas isto é uma boa transição para as autarquias. Para melhorar a... Deixa-me só dizer duas coisas. Vamos com 45 minutos já de programa. Pois é. Deixa-me só dizer duas coisas sobre o Rio Ave. Que uma adivinha. Qual é o jogador português com uma... vou fazer a adivinha de outra maneira. O jogador português com mais minutos no Rio Ave esta época, quantos minutos tem? Alguém tem alguma ideia? Mais ou menos, assim, tipo, entre os 45 e os 60. Zero? Não, tem 45. Tem 45, que é o João Novaes, que já não é propriamente um miúdo. 5 treinadores gregos, 3 diretores estrangeiros, 16 nacionalidades no plantel, no Sub-23, 13 nacionalidades. Onde é que eu quero chegar com isto? Nada contra os estrangeiros, obviamente, não é isso. De repente, aquele plantel foi cheio com muitos jogadores da Grécia, portanto, entre outras nacionalidades, porque o dono é grego e, portanto, tem um clube. Não é só porque o dono é grego, eu acho que sobretudo porque são jogadores que o Olympiacos precisa de rodar, não é? E outros que o Nottingham Forest precisa de rodar. Da Grécia, até podiam ser portugueses. O Olympiacos até podia mandar para cá portugueses e o problema continuava a colocar-se. A questão é, o que é que eu acho que pode acontecer de errado aí? Por um lado, tapar o crescimento aos jogadores portugueses, pronto, mas isso já pode acontecer, já acontece noutros plantéis sem que nem têm donos, ou pronto, não é por aí. Mas sobretudo aquilo que eu acho que tu tocaste um bocadinho, que é o jogador vem, muitos deles estão por empréstimo, eu estive a ver. Portanto, vem, valoriza-se, volta para o clube, é vendido para a Alemanha, por exemplo. E mais valia aqui é zero. E tu recebes zero, ou praticamente zero. Portanto, esse pode ser um problema. Depois pode haver um outro problema, que eu sei de alguns casos noutros clubes, que é o jogador foi formado no clube, depois teve acesso à SAD, e a SAD não o vendeu, emprestou dentro desse grupo. E ao emprestar, o clube também não recebe nada. Portanto, estes são... O acordo que o clube e a SAD fizeram. É verdade, mas esse é outro programa, mas e esse estás a tocar num ponto certo, que é a maior parte dos acordos entre SADs e clubes são horríveis para os clubes, por uma razão muito simples. Eles precisaram de fazer o acordo numa altura em que não tinham dinheiro e, portanto, o acordo é mau. Mas estás a falar, esse é um tema que eu acho que também um regulador devia intervir nesses acordos, que são entre duas entidades privadas, eu sei, porque o clube é sempre a entidade mais frágil e negocia em plena fragilidade. Precisava de alguém que o ajudasse. Mas isso é outro tema. Olha, alguém tem que pôr um ponto final neste tema. Eu vou só pôr aqui um ponto final nisto. Cada mercado interno tem as suas características. Inglaterra, que é o exemplo sempre que nós damos. Inglaterra não tem equipas B, nem vai ter equipas B. Porquê? Porque o número de clubes profissionais é tão grande, são 92, que não permitem que haja equipas B a jogar nestas competições. E por isso tem um campeonato sub-23 e o campeonato sub-18. Porque tem um mercado com características diferentes. Mas eles são companies desde 1800 e tal. Nunca foram dos sócios diretamente, atenção. Portanto, não vamos... A questão não é essa. A questão é haver um conjunto de... O regulador, e neste caso o poder político, sem qualquer tipo de receio, tem que intervir. Porque estamos a falar de um setor económico. Não estamos a falar exclusivamente de uma atividade desportiva. Estamos a falar de uma atividade desportiva que é uma atividade económica. Portanto, isto não é um incentivo à prática desportiva da população. Isto é uma elite que se joga o desporto profissional. Portanto, é completamente diferente. Não vamos... Há muitos anos que os nossos responsáveis políticos têm uma atitude em relação ao desporto profissional que era o associativismo. Eu não posso mexer porque isto é o associativismo. Esqueçam. O associativismo é uma outra questão.
não deixa de haver associativismo aqui, obviamente. Estão bem para as autarquias agora. Vai, vamos embora. 5 minutos para cada um dos temas que faltam, senão isto eu passo já para as autarquias e é muito rapidamente. Estamos numa semana de eleições autárquicas. Como nós percebemos, o desporto em Portugal, se tem a dimensão que tem, muito deve às autarquias locais. São decisivas para todas as modalidades, para o futebol também. A ausência e o déficit de infraestruturas desportivas é muito grande em Portugal. E são as autarquias que se substituem ao poder central, e nomeadamente na iniciação e no incentivo à prática desportiva, têm um papel fundamental. E o que eu vejo é nesta campanha autárquica, muito poucas referências ao desporto, muito poucas referências à atividade física, ao papel que a autarquia tem que ter, porque é decisivo para todos, não é para os clubes e para a competição, não, é para a população em si, e pouco se tem havido referências em relação às autarquias, e o que eu quero aqui chamar a atenção é que se fique com esta noção, é de que não há desporto em Portugal sem autarquias. As autarquias são um papel fundamental. Direi que são o ponto central da iniciação desportiva em Portugal. Sabe porque é que eu acho que isso acontece? Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Porque isso deixou de ser importante para os votantes, para os eleitores. Claro, está bem. Esse é que é o problema. Vamos falar dele um dia destes também. Provavelmente, mas é importante para a população. Eu queria falar sobre o Pablo, portanto, Pablo, 21 anos, Gil Vicente, ele é um filho da Liga Revelação também, portanto, ele é filho do Pena e é filho da Liga Revelação também, portanto, veio para cá, para o Famalicão, e é um caso raro. Nós aqui há uns programas falámos do mercado interno que não existe e não existe, mas neste caso existiu, porque o Famalicão emprestou o primeiro ao Passos, creio eu, e depois ao Gil Vicente. E quando emprestou ao Gil Vicente na época passada, tinha uma cláusula, pelo menos foi o que eu li, estive a ler um bocadinho sobre isso, não encontrei nenhum documento oficial que diga isto, mas creio que é isto. Tinha uma cláusula e o Gil Vicente, contente com aquilo que ele fez, exerceu a cláusula. E agora, de repente, estamos a falar de jogador de 21 anos, 6 golos, mais 5 no resto do ano 2025, portanto, para um jogador que esteve no Gil Vicente não é propriamente mau. Eu fui dar ao trabalho de ver os golos dele, portanto, pé esquerdo, pé direito, em velocidade, portanto, as transições, também a encostar na pequena área. Parece-me um jogador bastante completo, e um jogador que provavelmente para o ano não está a jogar em Portugal, mas que se calhar é um jogador que poderia ter estrutura para poder jogar não sei se jogava num grande, se calhar é cedo, mas no Braga não vejo melhor do que ele. E guardar aqui mais um minuto também, por falar do Moreirense. Deixa-me só dizer uma coisa do Pablo e já vais ao gol do Moreirense, porque isto é... o Pablo, para mim, é a grande surpresa deste início da época. E eu, por acaso, a seguir ao jogo do Benfica Gil Vicente, falei com o César Peixoto e disse-lhe isso, olha, que já tinha visto o Pablo no Gil Vicente e no Famalicão e não via lá aquele jogador em que ele se transformou. E o César, aquilo que me disse foi que ele tem trabalhado muito e que tem feito muito, muito por isso. E depois, há aqui uma coisa que a mim me faz espécie. Tendo o Pablo nascido em Braga, por que carga d'água é que ele ainda precisa de estar à espera não sei quantos anos para ter a nacionalidade portuguesa para poder ser convocado para o Sub-21? Pois, eu li uma entrevista dele em que ele diz que já poderia ser, que já tem passaporte e que poderia ser, mas confesso que não conheço a parte burocrática da coisa. Indo ao Moreirense, e para mim as duas, tu vais falar dos grandes a seguir, não é? Dos 4, mas eu antecipo já um bocadinho. As duas equipas mais interessantes desta primeira fase do campeonato, se quiser estamos de acordo ou não, se não estivermos é ótimo, são o Moreirense e o Gil Vicente, por aquilo que tu poderias esperar delas e por aquilo que elas te estão a dar ao campeonato. E o Moreirense este fim de semana tem um primeiro golo aos 4 minutos em que o golo quase um minuto de jogada. E portanto eu escrevi uma coisa sobre isso no Substack, se quiseres pôr lá o link também agradeço, tens muitos seguidores. E
E acho que vale a pena. É daquelas coisas que, se nós tivéssemos uma comunicação social entusiasmada verdadeiramente por futebol e programas de televisão e essas coisas todas, íamos falar daquilo bastante tempo. Porque valeria a pena falar daquilo bastante tempo, e ainda por cima com vários miúdos portugueses envolvidos no lance. Aliás, o outro gol do Moreirense também é marcado por um jogador, um lateral, que eu creio que era do Benfica. Portanto, deixar aqui só Moreirense e Gil Vicente, para mim, as duas equipas mais surpreendentes e se calhar mais engraçadas de ver jogar nestes primeiros jogos. Então deixa-me lá reforçar aqui duas coisas. A primeira é o Pablo, já desde esse tempo do Famalicão, que vem demonstrando ser um jogador com muito potencial, e este ano o César Peixoto, o que lhe tem dado é consistência e confiança. Porque ele, claro, quando as coisas correm bem é mais fácil, mas é bom que os treinadores, muitas vezes, quando se sentem que o jogador tem potencial, não o podem tirar numa derrota. Ele não pode estar constantemente a ser ele a saltar. Portanto, ele também tem que sentir que é importante para a equipa. E essa confiança é fundamental. Além disso, tem mais anos em cima. Ou seja, ele cresceu, ele evoluiu. E de facto tem vindo a demonstrar isso. Há vários exemplos de jogadores anteriores, não interessa agora, porque o caso é o do Pablo. Foi importante ele continuar a ter sempre uma oferta competitiva por parte do clube e poder jogar. O mesmo se passa já agora, porque o Luís abordou a questão do Moreirense, com o Vasco, treinador do Moreirense. Estamos a falar de alguém que também nasceu na Liga 3. Na Revelação. Teve a oportunidade, na Liga Revelação, desculpa. Sim. Na Liga Revelação. Teve a oportunidade de crescer, depois foi para a Liga 3. Foi bicampeão da Revelação com o Estoril, não é? Ou foi só uma vez? Duas vezes. E isso é importante. Estes espaços são espaços importantes para nós fazermos crescer treinadores, jogadores, etc. E isto não quer dizer que os mais velhos estejam acabados, mas é importante nós caminharmos esta renovação e conseguimos criar. E, portanto, eu fico satisfeito quando vejo que estas pessoas têm, ou seja, no caso do Vasco da Costa, tem uma ideia e tenta impor a sua ideia. Com os riscos que isso tem. E, por exemplo, quando jogou contra o Sporting, perderam na fase final do jogo, não é? Mas ele foi muito claro nas suas declarações finais. Perdemos bem, não conseguimos fazer aquilo que queríamos, não nos permitiram fazer aquilo que nós pretendíamos fazer. Mas a equipa tem uma ideia, e isso é fundamental para todos acreditarem, porque os jogadores acreditam no processo, o mesmo que se está a passar no Gil Vicente. Eles acreditam que é possível ganhar contra o Benfica. Não ganharam, mas fizeram-no para ganhar. Isso é que valoriza a competição. E, portanto, estes casos são os casos que nós devemos realçar. Mas, como bem sabemos, o que está à volta do jogo não foi o Gil Vicente que fez um bom jogo, foi o Benfica que fez um mau jogo. Não. Foi o Gil Vicente que não permitiu que o Benfica fizesse aquele jogo. Da mesma forma que outras vezes é ao contrário. Os grandes são tão boas equipas que não permitem que os mais pequenos consigam ter outro tipo de dimensão. Aliás, até por isso é importante realçar essas declarações do Vasco Coelho da Costa, quando disseste aí não nos deixaram fazer mais, a maior parte das vezes que nós ouvimos essa expressão no futebol português é relativa às arbitragens. E nesse caso não foi. Nesse caso não foi. O Vasco Coelho da Costa realçou aquilo que a equipa adversária tinha feito. Olha, e meti aqui os árbitros com calçadeira quase, porque tem sido disso que se tem falado todos os dias. Eu já não os posso ouvir, muito francamente, nem ler os comunicados para a frente e para trás e enfim, parece que anda o mundo inteiro a querer prejudicar, e aqui a ordem é arbitrária, portanto vou seguir a da classificação, o Porto, o Sporting, o Benfica e até o Braga, também o Salvador já se meteu ao barulho, com razão em algumas coisas, mas meteu-se ao barulho também, e acho piada que toda a gente se vem e diz, isto está uma vergonha, está um esgoto a céu aberto, e portanto deixa lá mandar para aqui mais umas pasadas de estrume para cima da coisa. Portanto, mas eu queria falar aqui do futebol, e daquilo que foram os dois jogos
que não foram grandes jogos. Ainda assim, acho que foi melhor o Sporting Clube Braga do que o Porto Benfica. Mas ainda assim trouxeram-nos novidades. E trouxeram-nos novidades que eu acho que devem ser acolhidas de forma positiva por todos. Porquê? Porque aquilo que nós vimos foi duas equipas pelas quais, se calhar, já não dávamos muito a porem a cabeça de fora, e aqui falo do Benfica e do Sporting Clube Braga. O Benfica foi ao Dragão jogar com o Porto, que até aqui tinha ganho os jogos todos, só defendeu, é verdade, mas do outro lado também não houve muito interesse em atacar, ou nenhum mesmo. Mas conseguiu sair de lá com aquilo que queria, que era um empate, manter. Podemos agora aqui discutir se o Benfica devia querer mais pela sua grandeza ou não. Isso é outra discussão à parte. Não é nessa que eu quero entrar, até porque já estamos com 1 hora de programa. Mas o Benfica entrou lá para empatar e empatou. Portanto, deu uma manifestação de competência dentro daquilo que era a ideia específica que levava para aquele jogo. Da mesma forma, o Braga, e se calhar toda a gente achava que o Carlos Vicente ou não chegava a Alvalade se tivesse perdido em Glasgow com o Celtic, ou chegando a Alvalade era ali que ele dizia adeus até ao meu regresso. Não foi isso que aconteceu. O Braga ganhou em Glasgow e empatou em Alvalade com uma exibição também cheia de personalidade, de boa capacidade de pressão, de identificar zonas de pressão, de impedir a construção baixa do Sporting, de ter mais bola, e já se sabe que o Sporting, quando não tem bola, sofre. Do outro lado, vimos duas equipas que eram aquelas que nos tinham deixado as melhores sensações até aqui no campeonato, o Porto e o Sporting, a não serem competentes. O Porto, porque é uma equipa, do meu ponto de vista, até aqui, sobretudo uma equipa de transição, uma equipa que acelera muito bem o jogo quando tem espaço para transitar, mas se lhe pedem para jogar contra um bloco estacionado, tem mais dificuldades, e essas dificuldades ficaram à vista, não só por incapacidades próprias, mas também por falta de ambição, do meu ponto de vista, do treinador, porque me parece que o Farioli podia claramente ter procurado ganhar o jogo com um bocadinho mais afim, que eu estava a abanar a cabeça, já vi que não concordas comigo, mas já vai... Isso é bom, o Conselho não concorda. Mas eu acho que o Farioli não fez tudo aquilo que podia para ganhar o jogo, e aliás, ele no final veio dizer que estava feliz com o resultado e estava tudo bem. E no caso do Sporting, dificuldade para gerir um jogo com pouca bola, porque o Braga teve bola e o Sporting é uma equipa também que tendo dois centrais construtores, como são o De Bast e o Gonçalo Inácio, quando as coisas começam a não sair bem, começam a acelerar demasiado o processo de construção e a perder bolas em zonas perigosas. E não digo mais nada, podem agora dizer que eu estava enganado em tudo. Já não temos tempo, né? Já vamos com mais de 1 hora. Mas eu não concordo nada com isso. A análise, normalmente a análise feita por comentadores, jornalistas, é uma análise feita com base no resultado. Portanto, esta semana o Liverpool passou a ser uma equipa que não presta, 3 derrotas consecutivas, portanto já não deve existir. Não disse nada disso. Nem disse que o Porto não presta. Né? Aliás, disse do Porto mesmo que anda a dizer quando o Porto ganhava os jogos todos. Já não deve perder, não deve, e perde nos últimos minutos, coisa que era ao contrário, costumava ganhar, porque o Liverpool já deixou de ser uma boa equipe. Eu não concordo nada com isso. Não enfio nada à carapuça. Para marcar golos, não é preciso ter muitos avançados, é preciso aparecer lá. Não, é preciso rematar. Pronto, é preciso aparecer lá. À partida, a não ser que caso autogol, é preciso rematar. Estes jogos são jogos táticos, mas quem está a 4 pontos não é o Porto. Quem está a 4 pontos é o Benfica, não é o Porto. Portanto, esta história de que o treinador tem que arriscar, mas o adversário não tem que arriscar. Eu não disse nada disso, eu disse essa era uma discussão para outras núpcias. Tu disseste que ele não fez tudo. Tu disseste que ele não fez tudo para ganhar o jogo. Sim, não fez. Agora, se devia ter feito ou não, é outra conversa. O que é que tu fazias para ganhar o jogo? Uma hora mais cedo. Se nós estivéssemos aqui a discutir, por exemplo, as preocupações que eu ainda aqui tenho e posso mostrar. Vou tomar a liberdade de pôr aqui em cima... Zé, espera aí. Vou tomar a liberdade de pôr aqui em cima um gráfico que eu fiz na Crónica Analítica para o meu Substack. E vou-te mostrar o que é que ele podia ter feito para ganhar o jogo. Explica lá. Portanto, estamos a ver aqui a organização defensiva do Benfica, a tal cobertura zonal à frente do Sudakov e do Pavlidis, a impedir o Bednarek e o Kivior de jogarem com o Alan Varela, que estava sempre tapado, as marcações individuais do Barrenechea ao Afroholt e do Rios ao Veiga, que até baixava para a zona dos centrais, e o buraco que se abriu ali na zona do meio campo, que o Porto nunca ocupou em zona de criação. Porquê? Porque o Samu não baixa em apoio, não é capaz de jogar em apoio com os médios estavam maniatados
e não houve ninguém que se aproximasse daquele espaço, porque os extremos continuavam sempre, invariavelmente, muito abertos e a bola não chegava lá. Portanto, esta é a visão do jornalista, sim, não é a visão do treinador. E é a visão estática. É a visão do jornalista é uma e a visão visão estática. Pronto. Okay. O jogo é dinâmico, não é estático. É, claro. Pois é. O jogo não é... Olha, agora paramos aqui... O Luís diz que não discute bola com os treinadores e eu se calhar tenho que começar a fazer a mesma coisa. Desculpa, vocês têm sempre razão. Não é terem sempre razão. Isto é como os números. Agora vê-se o jogador com mais espaço. Eu, quando vejo estas estatísticas na televisão, fico... O jogador com mais passes. O que é que me interessa o jogador com mais espaço? E qual é o risco do passe? E qual é a qualidade do passe? Isto é aqui, o jogador com mais passe. O que é isto que dá? Não dá nada. Portanto, eu vou dizer isto. Eu estou à vontade porque há quase 30 anos, há 20 e tal anos atrás, eu fui um dos responsáveis pelos dados começarem a aparecer no futebol. Okay? E estás arrependido. Em colaboração com o Infodesporto, na altura. Hoje estamos ao contrário. Antigamente não se aceitavam dados. Hoje só se vive de dados. Só se vive de dados. Citaste há bocado o professor Manuel Sérgio. O futebol é jogado por homens e mulheres. Não é jogado por dados. Ok? Isso é o jogo de computador. Portanto, são pessoas que lá estão, que estão condicionadas algumas vezes com outras questões, que têm que responder naquele momento. Portanto, eu não concordo com estas análises em que nós dizemos ele podia ter feito mais, mas o que é que ele podia ter feito mais, quando o que nós estamos em causa aqui é uma equipa que baixa o bloco, que limita o espaço, que joga, como tu mostraste na fotografia, que estava no seu meio campo defensivo, que quer ganhar espaço nas costas da minha defesa, e que um lapso meu e uma bola perdida no meio significa o quê? Significa um risco muito grande para a minha baliza. Deixa-me só dizer qualquer coisa. Então não explorar tanto o espaço central. Também pode ter a ver com questões estratégicas, que não sei, que eu não estava lá. Não perder a bola. Dizer, sim, senhora, porque o momento decisivo ali é o momento em que perdes a bola. É o momento em que perdes a bola. Ficaram todos felizes, ainda bem. Não é ficaram todos felizes, é o momento em que perdes ficaram. A bola. Como é que o Sporting perdeu com o Nápoles? Onde é que foi perdida a bola para a transição do primeiro gol? Sim. Quanto tempo é que o Sporting teve a bola antes? Pronto. Então analisa o jogo. Eu acho que só tentar fechar, eu acho que a análise do António sobre o que é que ia na cabeça dos treinadores acho que é correta. Ou seja, o Benfica não podia perder aquele jogo e o Mourinho foi muito claro. E eu acho que o Porto, à sua maneira, também não podia perder, porque isso era dar um oxigênio. Perderes em casa um dos dois jogos que vais ter com o Benfica, era dar um oxigênio ao Benfica que é bastante diferente de empatar. E, portanto, eu percebo o que estás a dizer, António. Eu acho que a resposta mais óbvia à tua pergunta é o miúdo que entrou já nos descontos. É alguém que traz imprevisibilidade ao jogo do adversário e ao meu. E, portanto, se ele entrar mais cedo, eu fico um bocadinho mais à rasca no banco, porque ele pode perder a bola num sítio esquisito e depois não estar no sítio correto para defender, mas o adversário também fica. Aliás, e viu-se a única oportunidade verdadeira do jogo é ele que a faz. Estamos de acordo nisso. Mas eu tive o cuidado de dizer que não estava aqui a fazer nenhum juízo de valor, a dizer ele fez isto e devia ter feito aquilo. Mas o Mora jogou no outro jogo grande contra o Sporting, jogou titular. Não, ninguém resolve. Jogou titular. E quem resolveu o jogo foi com um grande gol. Mas os últimos 15, 20 minutos, por muito amarrado que o jogo esteja, até pelo número de substituições que hoje em dia há, ele vai estar menos na mão do treinador nos últimos 15, 20 minutos. Fatalmente, dos dois lados, porque são outros jogadores, a frescura não é a mesma, essas coisas todas que nós sabemos. E, portanto, pode haver ali 1 metro ou 2 ou 3 que um jogador como ele consiga explorar e que o Varela não explora. Claro. E foi o que nem o Pablo Rosário. E a opção do Fagioli foi essa e está tudo bem. Mas lembram-se como é que foi essa jogada? Como é que partiu a jogada? Como é que iniciou a jogada? Não se lembram só da bola no poste. É uma transição. Porque ele é capaz... Porque possivelmente até estaria fora de jogo. Ainda não tirei isso a limpo, não consigo. Mas não sei se é irrelevante. Como é que foi uma transição? Para mim, uma das grandes... Um ataque planeado.
Portanto, estás a voltar ao meu argumento inicial, é que este Porto... E aí, desculpa lá, não enfio nada à caripuça das análises consoante os resultados, porque ando a dizer isso desde o início. Este Porto de Farioli é um Porto de transição. É um Porto de explosão, transição, aproveitamento de espaço. Ponto. Não é um Ataque posicional... Esta questão de ser um Porto de transição... É sobre tudo. É claro que as equipas são tudo, não é? Não. A questão de ser um Porto de transição é tu jogas consoante os recursos que tens à tua disposição. Eu acho que a melhor análise que tu tens para isto foi a análise que o Ancelotti fez no Real Madrid. Quando lhe perguntaram porquê é que não pressiona tão alto? É o Real Madrid, você é o Real Madrid, porquê é que não pressiona tão alto? Tem o Vinícius e o Rodrigo e ele disse, não pode. Com o Kroos e com o Modric eu vou pressionar tão alto? A jogarem os dois no meio? Eu só se eu for louco. A seguir eu tenho o Vinícius, o Rodrigo, etc. Eu preciso de espaço. Portanto, as características dos jogadores limitam-te muito à abordagem que tu fazes ao jogo. Sim, e tens toda a razão nisso, mas não tens de armar em defensor da classe. Eu não vi só um Porto de transição em Alvalade, por exemplo. Eu não vi só um Porto de transição em Alvalade. Se jogar o De Jong, as características do jogador são diferentes. É diferente, claro. Então, pronto. Então, ele joga consoante os recursos que tem à disposição e consoante o adversário que ali está. E prepara o jogo dessa forma. Portanto, eu dizer que o Porto é um Porto de transição, eu não concordo com isso. Se me disseste, mas o jogo contra o Benfica, o Porto não teve capacidade no último terço de resolver problemas, não. Quis controlar o jogo, foi isso que eu disse. É um jogo. Se calhar acaba por ser um tema grande giro para a próxima. Hoje tivemos 45 minutos mais prolongamento. No sexta-feira à 3, muito obrigado a todos por terem estado aí a ver e prometemos voltar para a semana, se calhar com menos interrupções, porque isto a malta gosta muito, mas a gente não é assim tão fã da coisa. Obrigado, bom fim de semana a todos. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana.